Olá meninas, tudo bem com vocês? Iniciando aqui a primeira aula do mês de outubro, em referência ao Outubro Rosa, vamos falar sobre a saúde da mulher. E a gente sabe que a prevenção é o melhor caminho, não é mesmo? Quem vai falar sobre este tema é a doutora Isabela Lozano, que ela é médica ginecologista, inclusive aqui da nossa rede de atenção à saúde de Suzano. Aproveitem a aula, deixe seus comentários e as suas curtidas também. Um beijo para vocês! Oi, eu me chamo Isabela, sou médica, ginecologista e obstetra, atendo na rede básica de Suzano. E primeiro eu queria agradecer o convite. Esse é um dos meses mais importantes para a gente que trabalha nessa área e pensando aí no rastreamento do câncer de mama. Então preparei uma aula básica, né, para que essa informação seja divulgada, para que vocês possam falar para a irmã, para a mãe, né, para o maior número de mulheres possíveis sobre a prevenção do câncer de mama. E pensando ainda nesse mês do Outubro Rosa. A saúde da mulher, ela tem que ser valorizada, né? Primeiro que nós somos a maioria na população. A mulher ocupa 51,7% da população brasileira. E uma das coisas mais importantes é ela ter acesso à informação de qualidade, né? Informação segura, para que ela saiba o que ela precisa para fazer, para ter uma prevenção, para detectar uma doença no seu início, né? Bem no começo, para que ela tenha uma maior chance de ter cura. Isso, quando a gente pensa em câncer de mama, é o melhor para o tratamento. O Outubro Rosa ele já surgiu há muito tempo atrás, né? Assim, começou lá nos Estados Unidos na década de 90, né? E foi ganhando o mundo todo. Aqui no Brasil, campanhas e tudo mais começaram por volta de 2002, mas desde 2018 existe uma lei, né, que instituiu esse mês da conscientização sobre o câncer de mama. Então é nesse mês que a gente dá palestra, vai em escola, fala online, né, e tenta passar o maior número de informações para os pacientes sobre a detecção do câncer de mama. Então, não é incomum ver iluminação em prédio público, né, tudo rosa, campanha na televisão, toda oportunidade de se divulgar sobre o rastreamento de câncer de mama, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. O câncer de mama, só de uma maneira básica, né? Como é que ele começa? O câncer em si, né? Vem da multiplicação de uma célula anormal e a partir desse momento que essa célula anormal cresce e se multiplica, ela vai formar um tumor. A gente tem que lembrar que tem vários tipos de câncer, então, e dependendo do tipo de câncer que a paciente tem, ela vai ter um tipo de evolução diferente. Então, às vezes, você tem uma paciente que você ouve a história, que deu tudo certo, né, que descobriu o câncer e foi tudo bem, e às vezes uma outra que as coisas não foram tão bem. Então, tem alguns fatores que influenciam nisso, né? O fato da mulher, da época que ela descobre, se ela descobriu cedo, se demorou um pouco mais para descobrir, e principalmente o tipo de câncer que era. Então, a gente tem estudo imunohistoquímico hoje em dia que estuda sobre qual é aquele tipo de câncer e como ele deve ser tratado, qual é o melhor tratamento para ele. Por isso que a gente tem evoluções diferentes. É sempre bom lembrar que o câncer de mama também pode acometer homens, é raro, né? Em torno de 1% do total de casos, mas tem que lembrar que, às vezes, se o homem palpar alguma coisa, ele precisa procurar também um atendimento. Aqui eu deixei alguns números, né? Desde 2021, o câncer de mama, ele se tornou o tipo de câncer mais frequente, e assim como é mais frequente, quando a gente descarta os cânceres de pele, tipo no melanoma, né? Ele também é a principal causa de morte entre mulheres, isso no mundo. Esse dado é do INCA, ele apontou aí que ele faz uma projeção que para esse ano de 2023, 73.610 mulheres vão ser diagnosticadas com câncer. E o pior disso tudo é que essas mulheres, em 60% dos casos, vão ser diagnosticadas com câncer de mama já na sua fase avançada, né, que é quando a nossa chance de cura reduz. Então, é aí que a gente quer atuar, né, em fazer o diagnóstico do câncer de mama de maneira precoce, para que a mulher tenha maiores chances de cura. Eu deixei esse slide para falar sobre o diagnóstico, né, da câncer. Aqui estão as taxas de mortalidade do câncer de mama numa quantidade de pacientes. O mais importante dele, né, a gente vê que tem diagnóstico no Brasil inteiro,
mas não ficou bem destacado, mas a região sul e sudeste são áreas onde a gente tem maior taxa de mortalidade por câncer de mama. E aí, pensando, a gente tem, mas o que será que influencia tanto nisso? É claro que a gente tem uma maior taxa de diagnóstico, a gente tem mais mulheres sendo diagnosticadas, porque a gente tem outros exames, acesso a isso, mas também a gente tem fatores, alguns fatores que influenciam, como, por exemplo, o estilo de vida, né? A mulher aqui na região sul e sudeste, eu vou falar sobre esses fatores de risco, mas ela se expõe mais a alguns riscos dependendo dos seus comportamentos, diariamente. Então, mais uma vez, batendo na tecla, né? A nossa ideia é fazer diagnóstico precoce. Para fazer diagnóstico precoce, a gente precisa pegar essa informação de hoje, né, e espalhar para o maior número de pessoas. E não só pacientes, né? Quando a gente fala de espalhar informação, tem que lembrar também do profissional de saúde, porque aquela pessoa que vai fazer o acolhimento da paciente na unidade básica de saúde, ela precisa estar atenta para que aquilo seja rápido, né? Então, se a paciente chega com uma queixa e ela assistiu a aula, palpou a mama, encontrou algo diferente e procurou ajuda numa unidade básica de saúde, a pessoa que vai fazer o acolhimento dessa paciente, ela precisa estar preparada para saber que aquilo é importante, né? Então, a gente atende uma quantidade de pacientes por dia, né, agendadas, né? Mas aquela paciente que vem com uma queixa mamária, ela passa na frente, né? Ela precisa ser avaliada, o médico precisa também, a partir do momento que examinou ela, se precisar de algum exame, a gente precisa fazer esse exame com agilidade, né? Então, correr contra o tempo mesmo na luta do câncer. Se a gente aventar a hipótese de que pode ser isso, né? Então, para você ter essa hipótese, você precisa examinar, e aí pedir alguns exames e correr atrás. O Outubro Rosa tem essa finalidade, né, então, de compartilhar informação, de promover a conscientização e proporcionar o maior acesso. Quando a gente fala em maior acesso, vocês devem lembrar da carreta, né, que coloquei ela aí, que ela está sempre... Chega outubro, você já consegue ver ela na cidade. Eu acho bem interessante, porque outubro, ela está ali em novembro, dezembro, janeiro, eu começo a receber os laudos, né? Eu acho que esse é uma das campanhas que consegue mobilizar uma grande quantidade de mulheres, né? Então eu vejo que ela é muito efetiva, porque a mulher aproveita a sua oportunidade, tem mulher que espera o ano inteiro para a carreta mesmo, e isso é bacana, né? Porque ela faz esse diagnóstico, ela consegue fazer esse rastreamento do câncer de mama. Então vale a pena, né, que a mulher se conscientize que ela está lá e vá lá fazer o exame. Às vezes o acesso ao exame é difícil pelo SUS, né? Você passa na consulta, o médico solicita, vai para a prefeitura, volta. Nesse tempo se perde um pouco de, né? Nesse período acaba perdendo um pouco de tempo. E com a carreta isso fica mais ágil, né? E pensando que ela está ali uma vez ali no ano, o mês inteiro, ajuda muito a população. Aqui eu deixei alguns sinais e sintomas, né? Não dá para passar a aula sem falar deles, mas são coisas que, se você encontrar, né, ou alguém te falar que tem na mama, tem que ir imediatamente para uma unidade básica de saúde. Então, o aparecimento de qualquer nódulo mamário numa mulher acima de 50 anos, ela tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar, não pode ter medo, que esse é um outro problema que, inclusive agora nesse período de pandemia a gente viveu. Então, pacientes que têm medo, né, do diagnóstico, têm medo do que o médico vai falar, de como vai ser a abordagem, e apesar de sentirem aquilo, ficam com aquilo e quietinhas, né? Isso não pode acontecer, né? Então, se a paciente palpar a mama e sentir qualquer alteração, ela tem que procurar o posto, né? O nódulo de mama que for palpável também numa mulher acima de 30 anos, né, e que persista por mais de um ciclo, também deve chamar atenção e que também deve ser examinado. A gente fala sobre o ciclo nessa mulher acima de 30 anos, porque tem muita mulher que palpa a mama no período menstrual, que não é o melhor período para fazer esse autoexame, né? Então ela vai sentir a mama tá densa, né? E ela vai sentir alguma coisa, vai ficar preocupada. Então a gente pede que espere passar aquela fase, né? Continue apalpando e avaliando essa mama. E aí, né, desconfiando. Se tiver desconfiada, tem que procurar o posto também. Aí, esse nódulo também, se ele tiver algumas características, eles chamam mais atenção ou não. Então, todo nódulo que for endurecido, né, que for irregular, que tiver fixo, ele
ele pode ser mais preocupante. Se de repente o mamilo também tiver uma descarga papilar, então sai um fluxo por ele, né? Geralmente em um só dos lados, sanguinolento, também deve chamar atenção. Se aparecer alguma lesão, né, uma lesão eczematosa na mama, então que faça alguma coceira, né, na mama. Geralmente o que a mulher faz é passar alguma pomada que tem em casa, encontra ali algum antimicótico e passa. Mas se aquilo ali não responder ao tratamento, isso também tem que ser examinado. Homens, né, que tenham qualquer tumoração, homens acima de 50 anos também. A presença de linfonodos nas axilas. Então, lembrar que o linfonodo ele é uma reação, né, reação a algum processo que está acontecendo, geralmente próximo àquele local. Então, se você está sem que tá se limpando ou percebeu alguma coisa na sua axila, também deve chamar atenção. O edema ou o crescimento da mama, ou a mudança da coloração da mama, ou uma retração. A retração é comum, a mulher às vezes vai se olhar no espelho e ver que a mama, uma tá diferente da outra, né? Ou que ali o mamilo, o bico do seio, ele entrou um pouco para dentro, inverteu. Isso é muito importante. Então, não peguem essa alteração e ignorem, né? A primeira coisa que tem que fazer é procurar ajuda, sem ter medo, né? Procura a unidade básica, você vai ser acolhida, e esses são os principais sinais e sintomas que a mulher não pode deixar para lá. O autoexame, por muito tempo, a gente indicou ele como uma grande estratégia aí para diagnosticar tumor em fase qualquer o tumor em si. Porém, né, o que os estudos mostraram é que se a gente deixar só para o autoexame, ele não vai ele não é a melhor estratégia para o diagnóstico de tumores. Ele vai fazer o diagnóstico ali numa fase mais avançada. Então, o autoexame, ele não reduz a mortalidade. Vale a pena a mulher se examinar? Vale. Ela tem que conhecer seu corpo, né? Ela tem que saber ter o autoconhecimento. Mas a mulher não pode, por exemplo, eu sempre palpo a minha mama, não tenho nada, então não vou fazer mamografia. Isso não pode, né? Porque a mamografia, sim, que é um exame padrão ouro. Então, o autoexame, pode ver que o número de campanhas que a gente tinha antes, né? É, valorizando o autoexame, pedindo para que a mulher se palpasse, elas reduziram, né? Porque muitas mulheres deixavam de fazer um outro exame, porque não, eu palpei e não senti nada. Então, deve conhecer seu corpo, mas não deve ficar só nisso, tem que fazer exame. E aqui está o nosso carro-chefe, né, que é a mamografia. Esse sim é o único exame que tem eficácia comprovada na redução da mortalidade do câncer de mama, né? Então, todos os programas que mostraram onde a mulher realizou a mamografia de maneira para fazer rastreamento, né? Então, ela estava assintomática, sem sentir nada, e fez a mamografia, e aí, assim, ela faz um diagnóstico precoce de uma lesão que está muito no comecinho, e aumenta a sua chance de cura. A mamografia, então, é o nosso padrão ouro para detectar o câncer de mama, e se você tem medo de fazer ela, né? Porque às vezes tem medo da dor, medo do diagnóstico, isso tem que cair por terra, né? Tem que pensar nela como nosso instrumento para encontrar alguma coisa antes, né? E hoje em dia a gente tem uma sobrevida enorme, né? E muito em virtude da mamografia, que pega essa lesão de maneira precoce. Tem dois tipos de mamografia, né? É bom que a gente explique isso. Então, essa mamografia que eu quero que vocês realizem é a mamografia de rastreamento. Então, eu não sinto nada e todo ano, a partir dos 40 anos, todo ano, eu, saudável, vou fazer meu exame e procurar ver se encontro alguma coisa. E existe uma outra mamografia que é a diagnóstica. A diagnóstica é mais ou menos assim: você sentiu alguma coisa, procurou o atendimento, e aí o médico, a médica vai solicitar a mamografia. Já percebendo que tem alguma alteração, alguma coisa suspeita, pede uma mamografia para fazer e avaliar o que é aquilo. Então, o que a gente quer reforçar e aumentar nessas campanhas, né, a nossa prevenção é realizar a mamografia para rastreamento. Aqui eu deixei os fatores de risco, né? O que se tem que ter em mente é que nós temos fatores que a gente não consegue mudar, né? Então, a doença, o câncer de mama, ele não surge como uma causa única. Então, alguns fatores, eles estão ali intrínsecos, né? Então, por exemplo,
Idade. Conforme a gente envelhece, a nossa chance de ter um câncer aumenta. O fato de ser mulher, né? Não tem como mudar isso aí com o tempo. A gente tem uma maior chance por ser mulher, por envelhecer e por muitas vezes ter alguma genética ou uma questão hereditária na família. Sobre esses fatores, a gente não consegue atuar. Só que existem fatores ambientais e comportamentais, e esses daí vocês precisam mudar, né? Então, por exemplo, o sobrepeso ou a obesidade, o sedentarismo, o consumo de bebida alcoólica e a exposição à radiação. Esses são fatores que a gente consegue atuar. Então, eu posso melhorar meu peso, né? Eu posso fazer uma ginástica, eu posso me alimentar melhor, eu posso evitar o consumo de bebida alcoólica. E nisso, atuando nesses fatores, diminuir a chance de ter um câncer de mama. É nisso que um dos primeiros slides que eu mostrei, mostrando que a população sul e sudeste acaba tendo maiores fatores de risco por isso. É uma população que é um pouco mais sedentária, que tem hábitos piores. Outra coisa importante, e às vezes vocês não percebem, mas, por exemplo, numa consulta no ginecologista, a gente começa a fazer várias perguntas enquanto até vocês estranham, né? A gente pergunta a data da primeira menstruação, a data da última menstruação, ou com que idade parou de menstruar, se fez algum tipo de reposição hormonal, quantas gestações você teve, com que idade você teve seus filhos. Tudo isso, quando a gente está perguntando, a gente está pensando já na chance de você se expor a fator de risco. Então, quanto mais tempo a mulher menstruar na vida dela, né, quanto mais cedo ela começar a menstruar e quanto mais tarde essa menstruação for embora, mais tempo ela fica exposta ao hormônio e tem maior chance de desenvolver um câncer. São fatores de risco, não significa que vai acontecer. O fato da mulher não ter filhos também aumenta o risco dela. Então, a amamentação, né, a gestação e a amamentação, ela termina o desenvolvimento mamário da mulher, principalmente se isso acontecer antes dos 30 anos, que hoje em dia é cada vez mais incomum, né? Porque a mulher, ela está no mercado de trabalho, ela tem toda a vida dela, ela é ativa, né? Então, não é igual antigamente que ela tinha filho bem jovem. Hoje em dia, ela vai ter filho acima de 30 anos. E isso já é um aumento do fator de risco para ela. Então, são pequenas perguntas que a gente faz ali, às vezes na consulta, que parecem bobas, mas a gente já está pensando ali no maior chance, ou se você tem fator de risco para ter a doença. Outros fatores, igual eu falei, são genéticos, hereditários. Então, por exemplo, a gente também pergunta se algum familiar, né, mãe, por exemplo, teve câncer de mama, com que idade teve, mãe, irmã, ou se alguém na família teve câncer de ovário, né? Isso a gente está pensando em chance também. É claro que 30% dos cânceres de mama tem esses fatores hereditários, então 70% não tem ninguém, né? Não tinha ninguém na minha família que tinha câncer, e de repente fui fazer a mamografia e apareceu, né? Então, por isso que toda mulher deve fazer, independente de ter fator de risco ou não. Uma coisa que é nova também, nem tão nova assim, mas que vem muito agora em uso, às vezes a investigação de dois genes, né? O BRCA1 e o BRCA2. Então, aquela mulher que teve câncer de mama com 40 anos, por exemplo, né, jovem, ou com 35, muito jovem, muito provavelmente ela tem uma mutação em um desses genes, né? Então, quando ela recebe esse diagnóstico, é encaminhada para um centro terciário, eles fazem essa avaliação e já avisam, né? Já avisam não, já pedem para que a filha fique de olho antes, né? Comece a acompanhar a mama antes, porque a mutação desses dois genes pode levar a uma chance maior. É claro que não é um exame que a gente fica fazendo para todo mundo. Quero investigar se eu tenho a mutação no gene e tenho maior chance de ter câncer de mama. Não, ele se restringe ali a indicação para mulheres que tiveram câncer de maneira jovem, né? Então, aqui estão os principais fatores aí onde a gente pode atuar para diminuir o risco do câncer de mama. Então, iniciar uma prática de atividade física, se alimentar de maneira mais saudável, tentar manter um peso corporal adequado, evitar o consumo de bebida alcoólica e amamentar. Diversas vezes em consulta, eu conversando com a paciente, a gente pergunta sobre, você faz alguma atividade física? Né? A paciente já fala, não, eu não tenho tempo, né? Eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha irmã, eu cuido do meu filho, né? E eu costumo falar, nossa, mas você cuida dos outros e não cuida de você?
né? Então, a mulher ela tem que tirar um tempo para cuidar dela, né? E aí, às vezes a segunda resposta, não, mas eu levo a minha filha na escola e eu vou a pé, eu ando 15 minutos. E eu sei, é uma coisa boa, é uma atividade legal, mas não é aquele tempo que você tirou para você, né? Colocou um tênis adequado, tem que se alimentar antes de fazer uma caminhada, por exemplo, ou faça alguma atividade que você gosta, né? Um pilates, uma hidroginástica, não precisa ser algo obrigatório, que você não tem gosto por aquilo, não tem prazer, mas pegue alguma prática de atividade física que você gosta e tem que fazer atividade, se alimentar bem, né? Se você conseguir é, mudar os seus hábitos, né, e realizar isso, além dos exames de rastreamento, com certeza você vai ter uma saúde muito melhor, né, e vai evitar esses fatores. Aqui, de novo, eu deixei os sinais de alerta, então as coisas mais importantes na mama, né, um caroço ou nódulo, principalmente fixo, endurecido, e geralmente ele é indolor, né? Então, às vezes, a paciente também me procura e fala que está com dor mamária. É claro que a gente vai atender, vai examinar e tudo mais, mas o câncer, né, só se tiver uma maneira muito avançada, mas na sua fase inicial ele não dá uma dor, né? Então, esses nódulos que a gente tem que procurar o médico, eles são indolores, são fixos, são endurecidos, né? Às vezes a pele muda a sua coloração, ela pode ficar com aquele aspecto de casca de laranja, numa coisa mais avançada. Tem alteração do bico do peito, ali do mamilo, a inversão do bico do peito, ou os carocinhos embaixo da axila, ou a saída de qualquer líquido do mamilo. Essa é uma outra queixa que eu pego bastante. Às vezes a mulher fica manipulando a mama e sai alguma coisa da mama. Claro, a gente vai examinar também, observar, ver o que que é aquilo, vai ver o aspecto do que saiu, né? Mas também não é recomendado que a mulher fique apertando a própria mama, né? A saída ela tem que ser espontânea. Então coloquei um sutiã, fui tirar e vi que ficou molhado sozinho, né? Então deve chamar atenção. Eu já falei antes, repetir, esses são os principais sinais de alerta que vocês não podem ignorar. Aqui as imagens, né? E isso tá, eu peguei até foi da internet, né? Então, só para ver como é que é o aspecto da mama, como ela muda ali naquela primeira imagem, né? Ela fica parecendo uma casca de laranja mesmo no toque, né? Então, ou então você sentiu algum caroço na axila, você tem inversão do mamilo, né? Vê uma mudança, uma assimetria entre as mamas, tudo isso tem que chamar atenção, tem que te levar para um médico. Lembrar que a mamografia é um direito da mulher, né? Então, não só a mamografia, mas desde 2008, a Lei 11.664, ela fala dessas ações em saúde, né? Visando a prevenção, a detecção e o tratamento e o segmento dos cânceres. E aí, não só de mama, como de colo de útero pelo SUS. Então, é direito da mulher, tem que fazer mamografia. Eu deixei essa tabela por conta às vezes vocês vêm com os laudos, né, e não sabem interpretar. Esse é o BIRADS, que é o laudo que o médico usa para saber se aquele exame que você trouxe está normal ou não, né? Antigamente a gente recebia aquela chapa, né, e hoje não tem mais aquilo, vem um CD, mas um outro médico olhou aquilo e já laudou para nós, né? Então, por isso que é muito fácil a interpretação ali quando eu olho. Você olha já, tá normal. Você fica, como é que descobriu tão rápido, né? Então, aquele BIRADS 1 e 2 são achados, é um exame normal. O 0 precisa de uma investigação maior ali, talvez um ultrassom. E o 3 também requer ali, talvez, em 6 meses, um novo um ultrassom ou uma nova investigação. 4, 5 e 6, aí a gente precisa fazer biópsia, a chance aí de um problema é maior. Só para tirar esse paradigma, né? A mamografia, ela pode trazer um desconforto, mas não é comum que que a mulher sinta muitas dores, né? Tem mulher que sente alguma queixa, mas às vezes é pelo jeito que foi feita a compressão, pelo nervosismo que a paciente estava, mas não pode deixar de fazer mamografia, tá? Enquanto pacientes que querem fazer só ultrassom, isso não é recomendado. Quem faz diagnóstico padrão ouro é a mamografia. Quem tem prótese de silicone pode fazer mamografia, não tem problema. Vai trazer um pouco mais de dificuldade para aquela pessoa que está fazendo, né? Porque tem que pegar outras incidências, mas deve fazer, não é só pode, deve fazer a mamografia.
Aqui eu pus as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Então, a mamografia, ela deve ser realizada de maneira anual, então todo ano, para a mulher entre 40 e 74 anos. Após os 74 anos, então de 75 para cima, a gente vai avaliar se a paciente tem comorbidades ou não. Comorbidades que possam reduzir a expectativa de vida dela. E aí, se essas comorbidades, geralmente uma, não reduz mais que 7 anos, a gente continua solicitando. Mas a faixa de maior risco, né, que a mulher está exposta a maior risco, é entre os 40 e os 49 anos. Então, existe uma briga, assim, né? Então, às vezes o Ministério da Saúde recomenda a cada 2, mas o que a gente usa é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, anual e acima dos 40. Então, o ultrassom de mama, ele é um exame complementar, né? Ele não deve ser o único exame que a mulher vai realizar. O médico vai pedir, após avaliar a mamografia, ou se palpar algum nódulo, algum cisto, para tentar achar um diagnóstico, para tentar diferenciar entre os dois, tá? Mas não pode a mulher fazer só o ultrassom por ele não doer. É um exame complementar. Na paciente mais jovem, né, então, quando a mama é muito densa, a gente utiliza a ultrassom mais, né, do que não vai utilizar a mamografia, mas só para que não seja o único exame a ser realizado. A ressonância, ela vem como um aliado, né, então ela não dói, né, mas ela é um exame complementar também, principalmente naquela paciente onde ela já fez algum exame, a mamografia está alterado, e a gente precisa descobrir um pouco mais sobre aquela lesão, mas ela não é indicada para rastreamento, como a gente tem a indicação da mamografia. E a biópsia de mama, ela vai ser realizada quando eu tiver necessidade de elucidar aquele diagnóstico. Então, eu descobri o nódulo na mamografia, vi no ultrassom, já descobri aquele nódulo, eu preciso biopsiar ele e saber que tipo de tumor é aquilo, né, para iniciar o tratamento. Se é algo benigno, se é algo maligno, né? Então, a gente corre para fazer a core biópsia, a biópsia, né? E, assim, é um pouquinho dolorido para realizar esse exame, mas não é, né, impossível, e, é feito de maneira ambulatorial, com anestesia, é algo tranquilo para a mulher. Eu queria recordar também, a gente falou de mama, de mamografia, ultrassom, mas para que a gente não se esqueça do rastreamento do câncer de colo de útero. Então, você viu na lei ali que a mulher é obrigatório, né? É lei, é direito da mulher realizar a mamografia e o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele é nosso aliado na prevenção do câncer de colo de útero, é o primeiro exame, também deve ser feito de maneira anual. Então, quando a paciente procura uma unidade básica, né, sem sentir nada, ela vai fazer mamografia, ela vai fazer Papa Nicolau, dependendo da idade, a gente vai solicitar alguns exames de sangue, dependendo da idade, ela vai fazer uma densitometria óssea. Então, alguns exames aí vão depender da idade da paciente, da avaliação médica, né? Mas não deixem de realizar a mamografia, realizar o Papa Nicolau, né? Apesar de serem dois exames que trazem incômodo para a mulher, né? Um pela fama de doer, de ser desconfortável, e o outro também, né? Nenhum dos dois é bacana. Mas eles trazem informações importantes e uma tranquilidade, né? Por um ano você fica tranquila, realizou os exames e que está tudo bem. Então, para a gente ter êxito, né, em tudo isso que eu falei, né, nas nossas ações de rastreamento, a gente precisa informar o maior número de mulheres sobre tudo isso, né, sobre a prevenção, sobre quais os exames devem ser realizados. A gente tem que tentar cobrir o maior número de pessoas possíveis, né, pegar uma população alvo grande, e assim, quando eu obtenho o diagnóstico, tentar realizar o tratamento de maneira mais rápida, mais efetiva, né? Então, garantir para essa paciente o tratamento e depois ainda monitorar tudo isso que está acontecendo, né? Os exames que estão sendo feitos e o tratamento dessa paciente. Bom, é isso, né? Eu deixei aí a imagem, eu trabalho na unidade lá do Jardim Vitória, que foi reformado, tá bem bonitinha. Se precisarem de alguma coisa, né? Muito obrigada e espero que tenha sido uma aula bem proveitosa para todos vocês.